Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Na nossa aula de hoje, vamos corrigir as questões de matemática que caíram para a GCM de Itapecerica da Serra. Foram 10 questões de matemática aplicadas pela banca Avança SP. Se você quer saber como foram essas questões, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula, porque sempre trazemos muitas revisões antes da prova e, claro, sempre que a prova acontece, nós trazemos a correção dela e mostrando se cabe recurso, se não cabe, quais foram as maldades da banca. Se você caiu na pegadinha, tudo será mostrado passo a passo. Combinado, senhores? Nessa prova de Itapecerica da Serra, foi uma prova muito difícil, aplicada pela banca Avança SP. E aí, as 10 questões, para não se tornar um vídeo muito extenso, eu vou dividir em duas aulas. Corrigindo nessa primeira aula os 5 primeiros exercícios, e é só o tempo de tomar um café e tomar uma água e voltar para assistir os próximos 5 exercícios. Vai ser bem rápido, tudo bem, senhores? Então vamos dividir para que eu consiga trabalhar passo a passo com vocês. Como eu falei, das 10 questões de matemática, pelo menos umas 4 foram mega difíceis aí. O pessoal reclamou bastante da dificuldade, das maldades, até mesmo em legislação e em língua portuguesa. Essa é a banca Avança SP. Por isso que é importante estar inscrito, porque nós temos dezenas de aulas corrigindo provas anteriores dessa banca. Vai te ajudar bastante já no próximo concurso. Até porque, nesse momento, está marcada a prova para Araçariguama, que vai ser essa banca Avança SP. Então, é de mega importância que você assista todas as aulas. Combinado, senhores? Sem mais delongas, bora para a nossa primeira questão, que a produção vai pôr aí. Eu tenho ela em minhas mãos, porque eu fiz essa prova. Bora lá. Questão 11, foi a primeira de matemática, falava o seguinte: um ônibus tem um determinado número de assentos para os passageiros se sentarem. Na primeira parada, algumas pessoas já estavam sentadas no ônibus, mas ainda havia assentos disponíveis. Eu vou ler ela até o final e eu vou explicar o porquê disso, tá? Porque geralmente eu recomendo nunca ler uma questão até o final, mas essa eu vou ler. Subiram 20 pessoas que ocuparam os lugares restantes e ainda ficaram 5 pessoas em pé. Na segunda parada, desceram 25 pessoas. Todas as pessoas restantes sentaram-se e exatamente metade dos assentos totais disponíveis ficaram desocupados. Você vai percebendo como é complexa a questão? Nessas circunstâncias, quantas pessoas sentadas havia no ônibus na primeira parada, antes da subida dos passageiros? Ou seja, nas alternativas vai estar a nossa resposta em relação a quem já estava dentro do ônibus antes de tudo começar, antes dessa situação, problema começar. Então, o que eu sugiro nesse tipo de questão que é complexa? Você vai usar as alternativas e aí você vai fazer uma releitura. Então, vamos pegar a alternativa A. A alternativa A é 15. Então, vou imaginar que o 15 é o correto. Tudo bem? E aí, eu vou fazendo a leitura passo a passo com os senhores. Tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando. Na primeira parada, algumas pessoas já estavam sentadas. Então, vamos imaginar que essas 15 pessoas... Vamos imaginar que ela é a alternativa correta. Elas já estavam sentadas. Aí, continuando. Já estavam sentadas no ônibus, mas ainda havia assentos disponíveis. Não sei quantos são. Subiram 20 pessoas e ocuparam os lugares restantes. E ainda 5 pessoas ficaram de pé. Então, ó, imagina que subiu 20 pessoas. Isso é o que já estava lá dentro. Subiu 20 pessoas. Tá, então eu tenho agora 35. E ele falou que 5 pessoas ficaram de pé. Beleza. Se 5 pessoas ficaram de pé, concorda que eu tenho 30 assentos, ou seja, 30 bancos ali nesse ônibus? Beleza, tá escondida essa informação, mas você já conseguiu captar aí. Continuando. Todas as pessoas restantes sentaram-se. Peraí, vou ficar de pé. Na segunda parada, desceram 25 pessoas. Então, peraí, ó. Eu tenho 35 pessoas lá dentro, tá? E aí 25 saíram. Então eu vou fazer essa subtração aqui, ó. Você já entendeu essa ideia aqui, não? Vou tirar essas 25. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 10 pessoas, beleza? E ele falou que quando saiu essas 25 pessoas, todas as pessoas restantes sentaram-se. E exatamente metade dos assentos totais ficaram desocupados. Ou seja, essas 10 pessoas que ficaram lá dentro, elas sentaram. E aí, quando elas sentaram, elas ocuparam metade dos assentos. Então, se isso aqui é a metade, só cabe 20 pessoas, né? Só tem 20 bancos nesse ônibus. E aí você vai perceber que vai furar. Por que vai furar? Porque lembra que quando desses 35, eu tirei 5, ficou 30, beleza?
eu descobri que eram 30 assentos. E aí, aqui está falando que dá 20 assentos. E aí você já percebe que furou, porque quando eu fiz o primeiro cálculo, né? Lembra que eu apaguei aqui, ó? Tinha 30 assentos, ou seja, 30 bancos nesse ônibus. E aqui, quando eu cheguei no 10, ele está falando que esse 10, ele é a metade dos bancos. Não, ele não pode ser metade, porque se ele for a metade, então o total de bancos são 20, mas eu fiz a conta lá no início e mostrava que era 30. Então você percebe que essa alternativa A, ela está errada. E aí eu vou fazer tudo isso nas outras alternativas. Mas para a gente ganhar tempo, foi só para você entender o raciocínio, eu vou na nossa alternativa correta, que é a alternativa C. E aí nós vamos fazer uma releitura. Então a alternativa correta, que é a C, tem o número 25. Vamos ver como agora vai bater as informações. De novo, relendo. Na primeira parada, algumas pessoas já estavam sentadas no ônibus. Então eu estou sugerindo que tinham 25 pessoas sentadas no ônibus. Beleza. Mas ainda havia assentos disponíveis. Não sei quantos são. Subiram 20 pessoas. Então, se subiu 20 pessoas, nesse momento eu tenho 45 pessoas lá dentro, correto? Continuando. 20 pessoas que ocuparam os lugares restantes. E ainda 5 pessoas ficaram de pé. Então, ó, perceba, tem 45 pessoas dentro do ônibus. E ele falou que 5 pessoas ficaram de pé. Então, você concorda comigo que tem 40 bancos nesse ônibus? Tem 40 bancos, né? Ou 40 assentos, como você queira. Beleza. E aí, continuando. Na segunda parada, desceram 25 pessoas. Todas as pessoas restantes sentaram-se. Então, olha só. Na segunda parada, desceu 25. Então, sobrou lá dentro só 20. Beleza? Tranquilo. Finalizando. Todas as pessoas restantes sentaram-se e exatamente metade dos assentos totais ficaram desocupados. Olha a quantidade de assentos que eu descobri que tinha lá. 40. Tem 20 pessoas lá dentro e eles ocuparam a metade. Concorda que 20 é a metade de 40? Então até aí está fluindo tranquilamente. Só para finalizar, todas as pessoas restantes sentaram-se e exatamente metade dos assentos totais disponíveis ficaram desocupados. Nessas circunstâncias, quantas pessoas sentadas havia no ônibus na primeira parada, antes da subida dos passageiros? Então realmente o número 25 é o único que vai satisfazer o que ele falou aí. Então, ó, bisuzaço. Pegou uma questão assim muito complexa, vai nas alternativas. E aí você vai fazendo a leitura e encaixando esse número que está na alternativa para ver se vai batendo com as informações que ele te dá aí, tá bom? Realmente essa aqui é uma questão muito difícil, né? Quem tentou montar uma equação, um sistema, fica muito difícil, muito complexo. Mas acredito que essa forma, usando as alternativas, vai ser o mais tranquilo, porque só tem 5. Você vai fazer os testes e você vai vendo que vai furando, como eu mostrei na alternativa A, que vai furando as informações, e aí você falou, opa, isso aqui tá errado, já não bateu. Você vai para a próxima. Se der número quebrado, pior ainda, né? Porque não tem como você ter 15 pessoas e meia, né? Não tem como. Tem que ser pessoas, tem que dar número exato. Então, se alguma dessas deu número quebrado, pior ainda. Aí você já descarta de vez mesmo, beleza? Sem mais delongas, espero que você tenha acertado essa questão. Então, a alternativa C, de show, é a correta. E bora para a próxima. Bora lá. Põe aí, produção, questão de número 12. Os agentes de saúde de um município se dividiram para visitar todas as casas de um bairro. Carla é uma agente de saúde e ficou responsável por visitar todas as casas, cujo número da casa é múltiplo comum de 6, 9 e 12. Vamos lá. 6, 9 e 12. 12 não, 15, né? Não sei de onde eu tiro 12. Que é a questão 12, né? Deve ser por isso. Ao mesmo tempo. Sabendo-se que nesse bairro há 1000 casas e que as casas são enumeradas entre o número 1001 e o número 2000. Quantas casas Carla visitará? Então, ó, aqui é uma questão de MMC, até mesmo porque na questão ele falou, né, que era múltiplo comum. Então, falou em múltiplo comum, te deu 3 números, geralmente vai ser MMC, tá? Vamos resolver isso aí, ó. Por 2, 6 para 2 dá 3, o 9 não dá porque é ímpar e o 15 também não. Agora só tem o ímpares, então vai ser por 3. 3 para 3 dá 1, 9 dividido para 3 é 3, 15 para 3 dá 5. E agora vai ser por 3. 3 para 3 dá 1 e o 5 não dá. E agora por 5 vai ser 1, 5 para 5 é 1. Ora, só fazer a multiplicação ali para eu saber qual é o mínimo múltiplo comum entre esses números. 5 vezes 3 dá 15, vezes 3 dá 45, vezes o 2 vai ser 90. Então, o MMC de 6, 9 e 15 vai ser 90. E aí, ele falou que essa Carla sempre vai fazer números múltiplos
nesse caso de 90, sempre de 90 em 90, beleza? E aí ele fala um grande segredo aí, ó, são 2.000 casas, e aí vai começar a partir do número 1001, são 2.000 casas não, né? São 1.000 casas, mas o primeiro número é o número 1001, e vai até o número 2.000, beleza? Então, vamos fazer essa subtração, ó. O 0 lá tem que pegar emprestado, ele não tem, pega emprestado, ele não tem, pega emprestado. Então aqui vira 1 e aqui 10, só que tem que emprestar, vira 9. E aqui 10, tem que emprestar? Vira 9. E aqui 10. 10 menos 1 vai ser 9, 9 menos o 0 é 9, 9 menos o 0 é 9, e 1 menos o 1 é 0. Ou seja, nós temos aí do número 1001 até o número 2.999 casas que ela vai poder visitar. Porém, ela só pode visitar de 90 em 90, né? Então, vamos imaginar que a primeira casa seja o número 1091. Essa vai ser a primeira. E aí sempre de 90 em 90. Eu vou subindo de 90 em 90. Mas para a gente ganhar tempo, eu vou colocar esse número e vou dividir para 90, porque ela vai sempre fazer, como eu falei, de 90 em 90, tá? Vamos lá. Juntando aqui vai ser uma vez, vai ser 90, vai sobrar 9, 9 menos o 9 é 0, baixa esse 9, vai ser uma vez o 90, vai ser 90, e aí vai sobrar 9. Olha só, ela vai poder fazer 11 casas, beleza? Basicamente era isso. Então, é uma questão também que eu não achei tão fácil, né? Porque ela foge à regra, embora seja MMC, mas a forma de perguntar ficou complexa. Então, muitos alunos acabaram errando esse tipo de questão, porque mesmo sabendo que era MC, o que fazer com esse 90? Então, eu ouvi muito esse relato que se perderam, não sabiam o que fazer nos cálculos aí, tá bom? Mas basicamente era isso. A questão que tem número 11 é a alternativa D de Jennifer, mas, como eu falei, uma prova bem complexa, bem sacana, com várias pegadinhas, enfim, tá bom? Basicamente era isso aí. Se você for fazendo de 90 em 90, pega aí o 1091, soma 90, 1091, aí soma 90, soma 90, soma 90. Você vai ver que vai chegar um número bem próximo do número 2000 e vai dar 11 casas que ela poderia visitar aí, beleza? Basicamente era isso. Bora para nossa próxima, bora lá. Dando continuidade, senhores, olha só, nesse momento está aberto o concurso aí para a GCM de São José do Rio Preto com 100 vagas, salário de mais de R$5.000, é bem longe aqui para quem mora na capital de São Paulo, dá umas 5 horas de viagem, mas uma oportunidade excelente, né? Mais de R$5.000, bastante vagas, então se você tem interesse nesse concurso aí, assim como Catanduva, que também é uma cidade lá próximo de São José do Rio Preto, também está aberto o concurso lá, o salário dá em média aí uns R$4.500 também. Nós temos um curso completo, tanto para São José do Rio Preto, quanto Catanduva, na nossa plataforma, tá? E se você tiver interesse, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, o custo bem barato, R$249, você vai pagar e vai ter acesso aos 2 concursos, assim como Araçariguama e vários outros concursos que vem abrindo aí no decorrer do ano. Vai estar tudo na nossa plataforma, você vai ter acesso com português, matemática, legislação, informática, atualidades, tudo que pedir no seu edital vai ter na nossa plataforma, tenho certeza que você estudando, até porque essas provas vão ser só em setembro, nós estamos agora no mês de junho, mês 6, então você tem o mês 6 inteiro, mês 7, mês 8 e praticamente o mês 9 inteiro, no mínimo de 3 meses e meio para você estudar para esses 2 concursos e arrebentar, até porque vai ser banca VUNESP, que é um doce. A banca VUNESP ela é bem previsível e ela cobrou poucos artigos nesses concursos, então se você estudar com muita dedicação, tenho certeza que você vai ficar dentro das vagas e vai avançar no concurso aí. Combinado? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, eu tenho certeza que você vai comprar nosso curso, porque vale muito a pena. Combinado, senhores? Estamos cada vez melhorando mais, com professores novos, principalmente de legislação, para auxiliar nos seus estudos aí. Combinado? Aguardo você lá no WhatsApp. Bora para a questão 13. Uma empresa de aviação cobra pelo transporte de bagagem com base no seu peso. Para bagagens de até 10 kg, é cobrado um valor de 10 vezes o peso da bagagem. O que significa isso? Se a bagagem pesasse 9 kg, eu ia fazer 9 vezes 10. Então, até 10 kg vai ser sempre vezes 10, tá? Mas ele fala assim, ó, se o peso da bagagem passar dos 10 kg, é cobrado 15 vezes mais. O que significa isso? Se de repente a bagagem tem 11 kg, aí eu já cobro vezes 15, combinado? E aí ele fala,
mais uma multa de R$20 para cada quilo excedente. Essa questão eu quase que eu caio na pegadinha, só não caí porque não tinha, e eu vou explicar o porquê. Olha só, ele falou que no final, se uma pessoa está com uma mala que pesa 14 quilos, quanto ele pagará pelo transporte? Então o que eu fiz? Eu fiz o 14 quilos vezes as 15 vezes, né? Não é isso que ele fala? Que passou de 10 quilos, então vai ser 15 vezes o valor de cada quilo. Tá, eu fiz esse cálculo. E aí, eu peguei os R$20 de multa e fiz vezes o 14. Se você pegar 20 vezes o 14, vai dar 280. E aqui vai dar 210, quer ver? Ó, 4 vezes 5 é 20, sobe 2. 4 vezes esse dá 4, mais o 2 dá 6, sinal de mais. Uma vez o 15 vai ser 15. Somando 0, 11, sobe 1, 2. Então, ó, só pela mala ele vai pagar R$210. Brasil. Como eu falei, eu peguei 14 quilos vezes os R$20 e aí deu 280. O que eu fiz? Peguei 280 mais esse, dá 490. Aí a minha sorte foi que nas alternativas não tinham 490, senão eu teria ido lá sem dúvida e teria errado essa questão. Por isso que eu gosto de fazer provas. Não que eu tenha pretensão de avançar nos concursos, porque acredito que a maioria já sabe, eu já sou policial, então eu não faço mais concursos para progredir nas outras fases. Faço para minha aprendizagem, para que eu consiga entender o raciocínio de vocês, as pegadinhas que vocês acabam caindo. E às vezes eu caio nas pegadinhas. Eu, por exemplo, nessa prova eu errei 2 questões de matemática, porque eu caí na pegadinha, tá bom? Então ao longo dessa aula e da próxima, eu vou mostrar quais foram as que eu errei e por que eu errei as questões, tá? Não preciso esconder isso de vocês. Mas, graças a Deus, essa eu não errei porque não tinha esse número. Aí eu pensei, poxa, tem coisa errada. Voltei na leitura. Põe aí, produção. Ele fala assim, ó. Mais uma multa de R$20 para cada quilo excedente. Ou seja, quais são os quilos excedentes? Os que passaram de 10, porque até 10 existe lá uma regra. Passou de 10 é uma outra regra. Então, foram só 4 quilos que excederam. Então, eu vou fazer 4 vezes os R$20. E aí, vai dar 80. Quando você somar 210 mais o 80, vai ser R$290. E aí, vai ter a alternativa correta. Deixa eu dar uma olhada aí, produção. A alternativa que tem os R$290 está na alternativa A, de habilitação. E alguns alunos meus, até mesmo do curso presencial, foram no 230. Por quê, senhores? Falta de atenção na leitura. Ele falou que era R$20 para cada quilo excedente. O que alguns alunos fizeram? Colocaram só R$20 de multa. Então o que eles pensaram? Nesses 210, mais R$20 de multa, 230, que estava na alternativa D, de doido. Jennifer, beleza? E aí foram induzidos ao erro. Você percebe que a banca, ela pensa na maioria dos nossos erros, ela só não pensou nesse meu erro. Glória a Deus, por isso eu não errei. Senão eu teria sido induzido. Mas muitos foram no 230 e foram induzidos ao erro, porque não entenderam que era R$20 para cada quilo excedente. E aí você tem que meio que circulando essas palavras para que você não seja induzido ao erro. Beleza? Bora para a próxima. Bora lá. Um outro detalhe que eu vou falar para os senhores, eu fiz essa prova virada, então, ou seja, eu sempre trabalho à noite, né? Eu puxei o plantão das 18 horas do sábado até as 6 horas da manhã do domingo e fui direto fazer a prova, sem dormir, sem descansar. E falo para vocês, é bem difícil fazer uma prova cansado. Quando eu nunca começo nem por português, nem por matemática, eu sempre começo pelo final da prova, por legislação. Fiz tranquilo, até ali estava tranquilo meu sono. Quando eu fui fazer português, aí começou a já bater um sono. Eu nem li o texto, não li o texto. Falei, se eu ler esse texto aqui, eu vou dormir aqui em cima dessa prova. Fui respondendo com o que dava para responder. Quando eu cheguei em matemática, eu falei, meu Deus, estou morto. Tava esgotado de sono para fazer matemática. E não vou justificar falando que eu errei por causa do sono, não foi por causa do sono, mas é claro, você fica com a sua atenção muito baixa, né? E aí, claro, você deixa passar, por exemplo, essa que eu acabei de corrigir, eu só não errei porque não tinha o 490, mas eu não tinha entendido a cada R$20 a cada quilo excedente. Então, eu poderia ter sido induzido ao erro pelo cansaço, e muitos candidatos acabam fazendo o que eu fiz, né? Trabalha a noite inteira e vai direto fazer a prova. Vou falar para vocês, é muito difícil, viu, senhores? Mas vamos dar continuidade. Questão 14. Essa sim era tranquila. E mesmo assim teve muitos que erraram, hein? Por falta de atenção. Observe a seguinte sequência lógica numérica. 7, 14, 21 e 28. Então vou colocar aqui, ó. 7, 14, 21 e 28.
você já vai percebendo que ele está sempre somando 7, né? Ó, do 7 mais 7 dá 14, mais 7, 21, mais 7, 28. Então você já percebeu que tem uma razão ali que está sempre somando de 7 em 7. Até aí tranquilo. Indique o número, não vai aparecer... Nossa, tá, o português está ruim aqui, né? Indique o número, não vai aparecer nesta sequência. Tem um errinho. Devia ser, indique o número que não vai aparecer. Então, mas isso aí não vai fazer com que anule a questão. Tá? Mas o não deveria até estar em maior, né? Em caixa alta e em negrito. Né? Algumas bancas fazem isso. Ou seja, senhores, todas as alternativas são números divisíveis por 7. Só tem uma alternativa que vai dar número quebrado, que não vai aparecer nessa sequência. Tá? Então, basicamente era isso. Eu poderia fazer de duas maneiras. Como é que eu iniciei? Eu iniciei somando 7. Então, o próximo aqui vai ser o 35, o outro 42, o outro 49. Eu falei, não, pera lá. Na alternativa... Põe aí de novo as alternativas, produção. Na alternativa D está 427, na B está 777. Eu falei, meu Deus, se eu fizer de 7 em 7, primeiro que não vai ter espaço na minha folha. Até eu chegar no 777, eu vou perder aí uns 30 minutos nessa questão. Então, o que eu fiz? Eu fui fazendo as divisões. Eu peguei a alternativa A e dividi para 7. Eu peguei a alternativa B, essa está mais óbvia, né? E dividi para 7. Alternativa C, então essa é a B, a C, 140, também está tranquilo, dá para ver de cara que ele é dividido por 7. A D, 427, geralmente esse tipo de questão vai estar entre as duas últimas, né? E a E, 281. E aí eu fui fazendo as divisões. Aí aquela que estava divisão exata, eu já parava, quer ver, ó? Se eu juntar aqui, ó, vai ser 5 vezes. 5 vezes 7 dá 35, vai sobrar 2, baixa esse 1. 21 é divisível para 7, né? Então, divisão exata. Aqui vai dar 111. Beleza, divisão exata. Aqui, ó, vai dar 20, né? 20 vezes 7 dá 140. Divisão exata. Juntando aqui vai ser 6 vezes. 6 vezes 7 dá 42. E aqui vai zerar. Baixa esse 7 uma vez. Divisão exata. Então, só sobraria a última. Eu vou tirar a prova real, ó. 4 vezes o 7 dá 28. Aqui vai zerar. Baixa esse 1, que aqui vai ser 0 vezes, e aí vírgula, e agora sim, ó, deu número quebrado. Então, o único cara que não é divisível por 7, então é esse que ele quer, é a alternativa E, de helicóptero. E muitos foram na B, né, porque não entendeu o não. Ele quer o que não vai estar na sequência, né, e o E, por ter vários 7s, a pessoa pensa, é 7, tá aumentando em 7, 7, vamos 777, e aí acabou errando a questão aí. Uma questão que foi até tranquila, mas por falta de atenção, porque ele quer o que não estaria na sequência, tá bom? Então, dessas 4 primeiras, todas de nível médio para difícil, nenhuma assim que fala assim, foi brinde da prova. Nenhuma. Talvez essa daqui foi a mais tranquilinha, e mesmo assim muitos ainda caíram na pegadinha da banca aí, tá? Mas, como eu falei, é uma prova bem difícil. Bora para nossa última da aula de hoje. Bora lá. Põe aí, produção, questão de número 15, falar o seguinte, observe C, sequência figural abaixo. Nossa, mano, o português da banca tá bem difícil, né? Observe C, tá, não tem o hífen ali, né? Sequência figural abaixo, feita com palitos de fósforo. O primeiro elemento utiliza 5 palitos para a sua construção. Observando a sequência, quantos palitos serão utilizados para a construção do 202 elemento? Aí, esse que ele falou que o primeiro tem 5 ali, foi só para meio que induzir os candidatos ao erro aí, tá? O que eu fui fazendo nessa questão aqui, senhores? Você vai perceber, a produção vai pôr só o desenho aí dos palitos. Você vai perceber que no primeiro tem 5 palitos. No outro vai ter 11. No outro, 15. E no outro já vai ter 21. O que eu fiz? Eu fui percebendo, assim como a questão anterior, que era uma questão de sequência, eu falei, poxa, deixa eu ver de quanto em quanto está subindo esses palitos, né? De 10 em 10, de 5 em 5, né? Não foi à toa que ela falou que o primeiro tinha 5, talvez para induzir os candidatos de pensar que estava aumentando sempre de 5 em 5, né? E aí você vai perceber, ó, que do primeiro para o segundo foram mais 6, né? 5 mais 6 dá esse cara. Só que desse cara para cá, só aumentou 4. Então, já percebi logo de cara que não estava aumentando de 6 em 6, né? Só que do 15 para chegar aqui, ó, já aumentou 6. Aí eu falei, opa, pera aí. Um tá aumentando de 4 em 4, o outro tá aumentando de 6 em 6. Então, como ele quer o número 202, eu vou quebrar no meio. Se eu pegar o 202 e dividir no meio, vai dar 101, certo?
que significa isso? Que eu vou ter 101 sequências pulando de 4 em 4 e eu vou ter 101 sequências pulando de 6 em 6, né? Foi mais ou menos esse o raciocínio que eu fiz para conseguir desenrolar essa questão. Aí você pega lá, ó, 4 vezes o 1 é 4, 4 vezes 0 é 0 e 4 vezes 1 é 4. E do lado de lá, eu vou fazer vezes 6, porque está aumentando de 6 em 6. Então perceba o seguinte, vai vir uma figura com 4, né? Aumentando de 4 em 4, aí a outra já vai aumentar 6, a outra aumenta 4, aumenta 6, aumenta 4, vai ser sempre nessa ordem, tá? Por isso que eu tô falando que eu peguei vezes 4 e vezes 6. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 1 é 6. E aí eu vou somar esses dois números. Quando eu pegar 606 mais 404, eu chego na resposta. Ó, 6 mais 4 dá 10, sobe 1. Aqui vai dar 1. 6 mais 4 dá 10. Então a alternativa que tiver o 1010 é a correta. Como eu falei, uma questão também muito difícil, onde eu vi muitos candidatos errando aí, tá bom? Então a alternativa que tem o 1010 é a alternativa E, de helicóptero. Porém, a banca, deixa eu só confirmar, mas eu acredito que a banca ela colocou como correta a alternativa D, 1011. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ela colocou a alternativa D, 1011. Mas, pelos meus cálculos aqui, o correto seria a alternativa E, de helicóptero, 1010, tá? Então, nesse momento que eu estou gravando essa aula, já passou o prazo de recurso, mas caberia recurso nessa questão aí, né? Porque a banca colocou a alternativa D, 1011, e o número que eu cheguei foi o da alternativa E, de helicóptero, 1010. Beleza, senhores? Esse foi o raciocínio que eu fiz. Espero que você tenha chegado até o final da nossa aula de hoje. Como eu falei, vou dividir em 2 etapas. Já na próxima aula, trago os últimos 5 exercícios para que você consiga arrebentar já na próxima prova da Avança SP. Combinado? Então já te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!